O diabo é o seu inimigo. Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou continuar aqui falando sobre esse assunto, expressando essa verdade que nós devemos nos conscientizar de que o diabo é o nosso inimigo. Ele é aquele que sempre procura nos atacar, sempre procura nos vencer, nos derrotar. Ele está constantemente lutando contra cada um de nós, dia após dia, sem cessar. E ele não faz isso sozinho. Ele tem os seus ajudantes, digamos assim, que lutam contra nós. Os principais são os demônios, aqueles que ele conseguiu arrastar quando foi expulso do céu. Arrastou até essa parte das estrelas do céu consigo, quando foi expulso. Então, esses são os demônios que, sob o comando do diabo, também são nossos adversários também. E existem muitos outros adversários também, contra os quais a nossa luta é constante. A nossa luta é contra esses. Quem são esses? Eu vou ler aqui um texto para esclarecer quem são esses. Quem são esses que hoje são também nossos adversários e inimigos também. Então eu vou ler aqui o texto que está aqui na Epístola de Paulo aos Efésios. Está escrito assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta não é contra as pessoas que são feitas de carne, osso e sangue, como nós. Ou seja, a nossa luta não é contra o nosso próximo, contra os nossos semelhantes, contra as pessoas que são iguais a nós. Embora muitas das vezes as pessoas lutam entre si em muitas guerras, matam umas às outras, brigam, enfim, discutem, causam a morte de várias pessoas, ficam se matando umas às outras. Só que a nossa luta não é contra outra pessoa, e a outra pessoa não pode lutar conosco. Não é essa a nossa luta. Não podemos ser adversários de outra pessoa, e outra pessoa não pode ser nosso adversário. Não pode haver inimizades entre pessoas e pessoas, ao ponto delas guerrearem umas com as outras. Isso é errado. Nós temos que lutar contra os adversários, mas não as pessoas. É isso que devemos entender. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra quem? Contra quem nós devemos lutar. Quem são os nossos adversários de fato? E sim contra os principados e potestades. Os principados e potestades, esses são os nossos adversários. Eles é que são os nossos inimigos. Eles são aqueles que nos atacam, que se opõem a nós. Eles querem nos destruir. Esses são nossos adversários, contra os quais devemos lutar sim, com todas as armas possíveis. É isso que devemos fazer. Mas esses inimigos, eles não são carnais, eles são espirituais. Por isso, tanto você como eu temos que lutar contra eles, mas usando armas espirituais para podermos derrotá-los. Só com armas espirituais podemos combater seres espirituais. É disso que nós devemos nos armar. Nós temos que estar munidos dessas armas espirituais todos os dias para podermos derrotar os principados e potestades. Mas não é só os principados e potestades. É contra também os dominadores deste mundo, os dominadores deste mundo tenebroso. Quem são os dominadores deste mundo tenebroso? Muitas pessoas podem pensar que são presidentes, são outras pessoas da elite que vivem no comando desse mundo. Pessoas ricas, pessoas que são poderosas, digamos assim. Não são esses. Esses dominadores desse mundo tenebroso não são pessoas, nunca serão e nunca foram também. Os dominadores deste mundo tenebroso, segundo o que dá para perceber aqui por esse texto, são
os demônios, tendo como o seu líder o diabo. Então, nós devemos lutar contra os dominadores deste mundo tenebroso, ou seja, contra os demônios, que eles nos atacam também. Eles são nossos adversários também. Os dominadores deste mundo tenebroso são os demônios. Então, mas nós não podemos apenas lutar contra os principados e potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso. Existem mais. Nós devemos lutar contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É nesse lugar que eles estão. As forças espirituais do mal. É contra esses que nós devemos lutar. Eles são nossos inimigos. Eles só querem destruir a raça humana, você, eu e qualquer pessoa que esteja viva hoje. Esse é o objetivo deles. Então nós devemos entender isso. Esses são os nossos inimigos. Devemos nos conscientizar que esses são os nossos inimigos para sempre. Então, é hora de entendermos isso e pararmos de brigarmos uns com os outros, guerrearmos uns com os outros, homens contra homens, pessoas contra pessoas. Isso é errado. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, eles estão por aí. Todos os dias eles nos atacam, eles guerreiam contra nós, querem nos destruir. Esses são inimigos que só podemos combater com armas espirituais. É isso que nós devemos entender. Então, esses são os nossos inimigos. E nossos inimigos, eles, para nos derrotar, para nos vencer, para lutar contra nós, muitas das vezes, ou quase sempre, eles se infiltram. Eles se infiltram onde? Eles se infiltram em religiões, em seitas, eles se infiltram em sociedades secretas, eles se infiltram nos governos de todos os países do mundo, enfim, para guerrear contra nós, para nos vencer. Esse é o objetivo deles e, principalmente, esse é o objetivo de Satanás, porque ele faz isso como ninguém. Ele tem essa especialidade de fazer isso. Então eu vou ler aqui um texto para você, para mostrar para você que isso é uma verdade. Está escrito aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Está escrito assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Por que esses falsos apóstolos, esses obreiros fraudulentos, se transformariam em apóstolos de Cristo? Não seria com o objetivo de destruir a igreja? Atacar a igreja com heresias destruidoras, encher a igreja de heresias destruidoras? Não seria com o objetivo de ensinar outra doutrina estranha, um outro evangelho, pregar um outro Jesus, enfim, tudo isso para destruir a igreja? Mas, continuando aqui o texto. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Qual seria o objetivo de Satanás, que é nosso inimigo, nosso adversário, nosso opositor, se transformar em anjo de luz? Será que seria para ser bonzinho com as pessoas? Fazer um teatro, fazer um milagre, abençoar alguém, ajudar alguém? Claro que não. Ele se transforma em anjo de luz para enganar, para iludir as pessoas. Porque quando as pessoas veem o diabo transformado em anjo de luz, eles se deixam levar pela aparência. Os olhos deles acham que aquilo ali é um anjo de luz. E aí eles aceitam aquilo ali. Recebem aquele anjo de luz, que na verdade é Satanás transformado em anjo de luz, e recebem ele.
às vezes até adoram, louvam, mas no fundo eles estão adorando ali o diabo, que conseguiu se transformar em anjo de luz para enganar as pessoas, com o objetivo, claro, de destruí-las. Então ele sempre faz isso. Ele é aquele que pode se apresentar como uma ovelha, mas por dentro ele é um lobo roubador. Ele pode falar como cordeiro, mas, na verdade, ele é o dragão. Ele pode se apresentar como uma ovelha, mas ele fala como dragão, porque está disfarçado. A essência dele não muda. Ele sempre vai ser o pai da mentira. Ele sempre vai ser o nosso adversário, o nosso opositor, nosso inimigo. Mesmo que ele se disfarce de ovelha ou de anjo de luz, ou seja lá o que for, ele vai ser sempre assim. E nós devemos tomar cuidado com essa tática do diabo para nos derrotar, para nos destruir. Ele faz isso. E ele não apenas faz isso, mas ele tem também os seus ministros. Os seus ministros podem ser demônios ou podem ser até mesmo algumas pessoas que ele faz com que essas pessoas trabalhem para ele. E o texto aqui continua dizendo: não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Olha aí, não é apenas o diabo que consegue se transformar em anjo de luz, mas ele faz com que os seus ministros também se transformem em ministros de justiça, que aparentemente, aos seus olhos, eles são belos, são perfeitos, são irrepreensíveis, digamos assim. Eles se apresentam a você como pessoas que são ministros de justiça, mas a essência deles é maligna, porque eles são principalmente demônios, e eles estão por aí, agindo assim, como ministro de Satanás, como ministro de justiça. Esse é o objetivo. É assim que Satanás usa suas táticas militares, digamos assim, para derrotar as pessoas. Porque quando as pessoas veem esses ministros de justiça, elas acham eles belos e perfeitos. Eles dão crédito, dão confiança a essas pessoas, porque são enganadas pelos seus olhos. Pela impressão que eles veem, eles são enganados, porque eles veem a impressão, mas eles não veem a essência, que está por trás, que está por dentro, está escondida, está oculta aos olhos das pessoas. Então é assim que ele faz. O diabo sempre dá esse jeito de colocar os seus ministros de justiça para derrotar as pessoas, para destruir as pessoas, para enganar, para semear a própria destruição da pessoa, que começa a acreditar nesses ministros, sem perceber que eles são, muitas das vezes, demônios ou pessoas disfarçadas, pessoas que são falsos profetas. Então é preciso se acautelar disso, se prevenir, se resguardar dessas pessoas, e principalmente do diabo que se transforma em anjo de luz. Porque se você ignorar esse desígnio de Satanás de se transformar em anjo de luz, de fazer com que seus ministros se transformem em ministros de justiça, você será enganado. Assim o diabo alcançará vantagem sobre a sua vida, principalmente para te destruir. Esse é o objetivo dele, porque ele é o seu inimigo, o seu adversário. Ele está disposto a tudo para destruir você. Ele quer usar tudo. Ele vai usar todas as táticas necessárias, todas as heresias destruidoras, todas as coisas que podem destruir o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, a sua vida. Ele quer te aniquilar. Esse é o objetivo dele. Então, cabe a você e a mim entendermos isso, se acautelarmos, se prevenirmos e não nos deixarmos levar pela aparência.
de ninguém, principalmente dos falsos profetas, que existem muitos por aí. Está cheio nas religiões, nas seitas. Eles semeiam heresias destruidoras. E isso está acontecendo em todas as religiões que existem no mundo. Essa é a verdade. Todas já foram infiltradas por esses ministros do diabo, que são ministros de justiça. Todas já foram. Não tem nenhuma que não tenha sido infiltrada pelo diabo, pelos seus demônios. Essa é a realidade que você vive. Você tem que acordar para isso, para essa realidade, para você não poder ser enganado por mais ninguém. Porque quando você estiver dormindo, você vai ser enganado pelas mentiras, pelas sofismas, pelos raciocínios falazes que tanto o diabo como esses ministros de justiça falam, ensinam, pregam, e a pessoa se deixa levar por isso aí e acaba se destruindo. Essas coisas são coisas feitas para destruir as pessoas. E é isso que está acontecendo. E quando o diabo vê isso acontecendo, o que ele faz? Aplaude, comemora. Porque vê as pessoas sendo destruídas, sendo arruinadas, sendo levadas para a ruína e perdição por causa dessas heresias destruidoras. É assim que acontece. Quantas milhões de vidas já foram vencidas e derrotadas por essas coisas? São incontáveis ao longo da história. Então, é isso que nós devemos entender. O diabo é nosso inimigo, nosso adversário. Ele está agindo sempre contra você e contra mim, todos os dias. Então, pessoal, eu espero que agora nós possamos entender isso. E ao entendermos isso, possamos agir para derrotarmos esse inimigo. Temos condições de derrotarmos ele. Temos armas espirituais a nosso favor para conseguirmos derrotar. Temos a autoridade dada pelo próprio Senhor Jesus para pisarmos em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Isso está escrito, está garantido para você e para mim. Então vamos usar isso a nosso favor contra o nosso inimigo para podermos derrotá-lo. Vamos fazer isso sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.